Once again, good morning and good afternoon, everyone. I'm Ilaria Navoni, event manager from OVH Cloud, and I'm very pleased to welcome you on today's webinar. Today, our amazing speakers are Eduardo Ferreira, Partner Program Manager from Portugal, and Jonathan Clark, Startup Program Leader. Welcome, guys, and I leave you the floor. Obrigado, Hilária. Bom dia, boa tarde a todos, dependendo de onde estiverem aí no globo. Acredito que possamos ter alguns clientes do Brasil e também alguns aqui da Europa. Bom, começaremos hoje, para começar um pouquinho, algumas informações básicas da apresentação. Vocês podem colocar as perguntas que, por acaso, tenham no meio da apresentação no nosso chat, ok? E nós iremos tratar isso no final da apresentação. Caso alguma pergunta nós não tenhamos tempo de finalizar, nós responderemos por e-mail sem problema, porque nós teremos o e-mail, o correio eletrônico de todos vocês, ok? Então, caso não dê tempo, não fiquem preocupados, que nós, de qualquer forma, iremos responder a todos, nem que seja pelo e-mail. Bom, vocês podem nos seguir também no nosso canal do Twitter, né, para saber de mais novidades e informações em relação ao programa de parceiros, né, que eu sou um dos líderes aqui da Ibéria, né, da Espanha, Portugal e Brasil, e também do programa de startup, que no caso é o tema principal da apresentação de hoje, que o Jonathan Clark é o responsável. Essa sessão também está sendo gravada e nós também enviaremos posteriormente para que vocês possam repassar ou assistir novamente, ok? E temos também uma direção, né, um endereço de e-mail que vocês podem enviar perguntas ou comentários, que é esse que está aí no slide, que é o event@ovhcloud.com. Ok? Próximo slide. O que nós vamos cobrir, né, na apresentação? Então, a primeira parte é uma introdução muito rápida do que é o OVH Cloud no mercado hoje, o que ela representa, quais são as tendências também, basicamente, que nós e basicamente as coisas que nós estamos colocando mais esforços também nos dias de hoje. Falaremos também por que a nuvem hoje, né, o tema cloud é tão importante e isso pode impactar o negócio das empresas, né, dos clientes em geral. Também, obviamente, falaremos as características do programa de parceiros, do programa de startup, não é? No qual o Jonathan também irá abordar essa parte. A parte do Jonathan será abordada em inglês, mas caso as dúvidas sejam mandadas em português, eu posso traduzir também e respondê-las em português. E caso a gente não consiga responder no momento, como eu falei, nós iremos fazer isso depois por e-mail, tá bem? Conseguimos responder também em português. E depois, no final, temos um resumo da apresentação. Próximo slide. Então, sobre o OVH Cloud, não é? O que nós vamos abordar hoje sobre o OVH Cloud? Uma pequena fotografia do que nós somos hoje em dia, ok? Então, nós somos o maior hyperscaler, né, de nuvem da Europa, ok? Que seja, vamos dizer assim, com um DNA totalmente europeu. Nós somos o maior provedor de nuvem da Europa. Já temos 20 anos de atuação no mercado e já vai passando os 1.600 milhões de clientes. Então, 1.600.000 clientes. Então, a gente já está num número bem grande de clientes, né? Em relação aos nossos data centers, que é o nosso principal negócio, né, que é a parte de infraestrutura, nós temos já 32 no mundo todo, com 36 pontos de presença. Alguns dados assim bem rápidos, né, para a gente não se ater muito a isso. Temos mais de 1 milhão de servidores produzidos. Isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente também, porque que a gente comenta isso, né? E algo que a gente sempre comenta no início assim de apresentação, principalmente para aquelas pessoas que não conhecem muito bem a OVH Cloud, em relação à eficiência energética nossa, nós somos uma empresa com bastante foco nessa questão socioambiental, né? Então, nós temos aí um índice muito baixo em comparação com os principais concorrentes, né? Então, o nosso PUE, que nós chamamos que é o indicador de eficiência energética, beira aí 1,09. E o mercado comum é 1,5, 1,6. Então, a gente está bastante abaixo do mercado e por uma nossa tecnologia que nós chamamos de water cooling, que nós utilizamos a água para o resfriamento das CPUs das máquinas.
já é uma tecnologia que funciona há muitos anos, tá? É patenteada por nós, da forma que nós utilizamos, é muito segura, e isso faz com que nós tenhamos uma redução de energia elétrica por ar-condicionado gigante, né? Então, a gente consegue reduzir muito os custos de energia elétrica utilizando esse resfriamento das CPUs das máquinas através de água. Ok, próximo slide. Nessa parte, nós conseguimos ter uma noção exata de como está dividido hoje o mundo dos hyperscalers de nuvem, né? Ou seja, dos grandes provedores de nuvem. Então, do lado esquerdo, nós temos os americanos, né? Os gigantes americanos, como a AWS, Azure, a Google Cloud, IBM, tem Oracle, tem muitos, né? IBM, tem vários. E eles estão respeitando, obviamente, as leis de proteção de dados americanas, né? No meio, nós temos a Europa, né, com a Lei de Proteção de Dados Europeia e a OVH Cloud inserida nesse contexto. E, na extrema-direita, nós temos a Alibaba, né, um grande exemplo de um gigante também chinês, que está, obviamente, totalmente vinculado com as leis de proteção de dados do governo chinês. Aqui é muito importante mencionar que tudo que se refere ao OVH Cloud está sob a Lei de Proteção de Dados e a soberania de dados da Europa. E uma breve explicação, por exemplo, se uma empresa americana, né, um desses grandes estiverem atuando, por exemplo, na Europa ou em qualquer outra parte do mundo, fora dos Estados Unidos, e o governo dos Estados Unidos queira, por algum motivo, ter acesso a uma determinada informação, eles têm esse direito, mesmo sem pedir nenhum tipo de aprovação. Por essas duas leis que nós estamos vendo aí, o Freedom Act e o Cloud Act, isso permite o governo americano ter a soberania e essa autorização sem prévia, vamos dizer assim, sem aviso prévio, para solicitar isso pelas empresas americanas. Então, ele pode chegar para a AWS e pedir, olha, forneça os dados de tal tempo em tanto da empresa X, porque, sei lá, existe um risco aí de cyberataque ou qualquer coisa que passou, um risco de terrorismo, é possível ser realizado dessa forma. E com a VH Cloud isso não acontece, porque nós estamos baixo às leis de proteção de dados europeias. Ok? No próximo slide, aqui a gente vê alguns pontos de presença nosso, principalmente dos nossos data centers, né? Que nós temos esses 32 já mencionados e com esses e o restante dos pontos de presença, que também são vários, né? Os pontos de presença são 36, ok? Então, nós temos, tanto nessa parte da América do Norte, como na Europa, e também na Ásia, já alguns serviços de data center. Neste slide agora, a gente fala basicamente de um conceito que nós temos como uma missão nossa, né, que nós chamamos Smart. E o que significa o Smart? Né? Ou seja, todas as nossas soluções elas têm que estar envolvidas nesta conceitualização. O S seria o simples, né? Então, tudo que a gente faz, desde a parte de segurança, de manutenção, a parte de suporte, tem que ser feito de uma forma mais simples para o usuário final, para o mercado. O M de multilocal, ou seja, tanto no slide anterior a gente mencionou, os data centers que nós temos por todo o mundo, ou seja, a possibilidade de oferecer nossos serviços em várias localidades, respeitando as legislações de cada localidade. O A seria ser totalmente acessível, ou seja, com preços predizíveis e com preços acessíveis para todo tipo de cliente, todo porte de cliente, inclusive. O R, né, que nós chamamos o reversível, ou seja, que nós tenhamos nós damos a oportunidade do cliente, se ele não está satisfeito por algum motivo, de sair dos nossos serviços e ir para qualquer concorrente. Nós não fazemos o chamado vendor lock-in, que seria basicamente prender o cliente, né? Muitos dos concorrentes principais que nós temos de nuvem, eles cobram por dados de saída e de entrada, não é, do tráfego. Então, quando uma empresa entra e ela coloca muita coisa nessa infraestrutura, depois para sair, ela pagaria toda essa retirada desses dados. Então, muitas vezes fica tão caro para ela sair que ela permanece nessa empresa, nesse provedor de nuvem, mesmo insatisfeita. E isso é uma coisa que nós não queremos, por isso que a nossa nuvem ela é reversível, ok? E o T de transparente, né? O transparente, no modo que a gente demonstra os nossos preços, na nossa oferta comercial,
de como nós disponibilizamos a tecnologia. Nós somos muito aderentes a tudo que é open, né? Então, tudo que for a fonte, né? O open source, programação e códigos de programação aberto. Nós temos vamos dizer assim, uma cultura muito forte disso, que vem desde o nosso fundador, do Octavio Clabat, e isso se mantém até nos dias atuais, tá bem? No próximo slide, agora, a gente consegue ver um pouco das nossas forças principais. E quais seriam, né? Muita gente não sabe, mas a OVH hoje, ela trabalha com um grande número de um departamento de pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, ela não é só um provedor de nuvem, né, do serviço de nuvem, como ela também produz. Produz o quê? Tudo o que nós utilizamos em termos de infraestrutura. Nós produzimos e mantemos desde a nossa rede até todos os servidores que nós possuímos. Né? Então, nós montamos, obviamente, compramos os componentes, né? As placas-mãe, CPUs, memória e tudo mais, e fazemos a montagem dos racks das máquinas de uma maneira única, né? Que isso possibilite ter aí uma eficiência energética muito boa, que nos possibilite ter preços diferenciados para o mercado. Então, como nós desenhamos e mantemos todo esse know-how, isso facilita muito para que nós tenhamos aí realmente soluções e produtos muito diferenciados para o mercado de nuvem, com preços realmente bastante acessíveis. Isso se faz perceber, grande parte dos clientes que nós temos, eles conseguem perceber isso, mesmo fora da Europa. Por exemplo, eu atuei muito tempo como gerente de vendas aqui para Portugal e Brasil, e muitos clientes me diziam que tínhamos preços interessantes, mesmo no Brasil, mesmo nós não conseguimos vender ainda na moeda local, em real, né? Então, mesmo assim, ficava mais interessante muitas vezes eles comprarem da OVH Cloud. E o outro ponto que já mencionei no começo, mas que nós maximizamos muito a nossa tecnologia green, né? Tudo que for socioambiental de forma com muito respeito pelo meio ambiente, com muito respeito pela sociedade, é algo que é nosso, vamos dizer assim, algo que nós perseguimos sem descanso. Né? Isso vocês podem ver em todo tipo de comunicação nossa, muitas coisas que nós trabalhamos nesse sentido, realmente faz parte do nosso DNA. No próximo slide, a gente fala um pouquinho do nosso ecossistema, né, que nós já possuímos, ou seja, alguns parceiros em termos de tecnologia, de negócio e a comunidade, né, que nos ajuda aí nessa parte de, vamos dizer assim, de código aberto, como eu falei, que é uma comunidade muito grande que nós temos parcerias. Então, alguns nomes só para frisar, né, que nós possuímos aí, por exemplo, grandes nomes em tecnologia como Intel, parcerias com Samsung, VMware, Zerto, Cisco, Vim, AMD, muito conhecidos, né, Microsoft também. Parceiros de negócio, né, que é o mercado que eu lidero. Então, alguns nomes de parceiros locais e parceiros globais que nós já possuímos, ok? E a comunidade, muitas vezes aí vamos dizer assim, desse mundo de TI, da parte de código aberto, de comunidade de nuvem, que nós temos aí bastante contato também. Tá bem? Importante frisar também que eu e o Jonathan, nós trabalhamos muito em conjunto, porque eu sou responsável pelo programa de parceiros e o Jonathan pelo programa de startup, que é o que nós vamos falar hoje. Mas muitas vezes uma empresa, ela se enquadra, ela pensa que ela se enquadraria como uma startup e acaba não sendo o caso, e ela acaba se virando um parceiro, que ela tem um enquadramento maior no programa de parceiro, ou vice-versa. Ela procura a mim, por exemplo, para iniciar uma parceria no programa de parceiros, mas a gente vê que talvez o caso mais indicado seria o programa de startup. Então, eu e o Jonathan, nós trabalhamos muito em conjunto para que consigamos atender aí a necessidade do cliente, do parceiro, ou sendo um parceiro do programa startup, ou do programa de parceria que nós gerenciamos. Ok? Esta é a minha parte. Agora nós iniciaremos com o Jonathan. A parte do Jonathan, como eu mencionei, será em inglês, mas vocês podem colocar as perguntas, caso tenham, em português, e eu tento conversar com ele e traduzir. Caso nós não consigamos fazer nessa sessão, sem dúvida nenhuma que nós responderemos via e-mail, tá bem? Thanks a lot, Jonathan. If you can now go on. Thank you. Muito obrigado, Edu. Thank you for this introduction. Yes, like you said, unfortunately, I don't speak Portuguese well enough yet, but it's on my to-do list for sure.
I'm Jonathan Clark, and I am the Startup Program Manager for OVH Cloud for Italy and Spain and Portugal, mainly these main three countries, as well as Brazil and a few other countries. But yeah, Portuguese is not yet on my list. I'm going to work on that. Before we talk about the program per se, I wanted just to align ourselves on what do we mean by cloud and why it's such a useful or relevant resource. It might seem obvious, but we always try to put things in perspective just in case. Cloud very basically is a layer of virtualization. 20 years ago it started, more or less, and before that you had to buy and maintain your own machines to be able to go digital in the world of internet, etc. And then in 2000, 2001 started this new trend of virtualization that enabled people to have more access actually without having any hardware skills or having to buy any specific hardware. You could access digital services and products. So this started about 20 years ago, and the idea of this slide is to show that during these 20 years, and especially startups actually, were part of this innovation and this evolutions throughout the 20 years. Technology has become more and more accessible, for example, with the open source community, which a lot of the technology of OVH Cloud is based on. Thanks to infrastructure as a service, you don't need to buy a lot of the machinery anymore. You just need to lease or rent the exact service or product that you need. And so it's more accessible, and it's also actually gaining momentum. So if anybody has any doubt about going into the cloud, you shouldn't. An example of this is containers with Docker, and especially Kubernetes, which is a orchestration technology, which is a very strong buzzword at the moment. And that's because it was actually, I think, the technology with the strongest, the fastest uptake in the history of technologies. So basically, cloud technologies, solutions, and products are here to stay, and they're definitely more accessible, and innovation is getting much faster thanks to them. So that's why we, of course, startups would be called maybe digital native or cloud native companies, but it's always good to also point out the advantages of why the cloud is interesting. We like to talk about technical reasons as well as business reasons, but it all comes down to two main aspects: is that startups have exponential growth or potential exponential growth, and with that comes a lot of uncertainty. And the cloud can actually help with that, technically, because capacity planning in certain times is much easier thanks to cloud. You're actually relying on a partner that is there to provide the right services. You don't actually have to think about the maintaining and of all the services. I mean, not 100% of them. There's a lot of stuff that is still your responsibility, obviously, but you can get rid of a few of the headaches. Cloud technology means a lot of speed and adaptability, especially to cyclic workloads. So you might be fine-tuning and testing things for a while, and then suddenly going to market on an MVP, and that means you'll have a sudden increase in workloads. And the cloud is much more adaptable to that than let's say, old school technology. In terms of data access and protection as well, cloud is quite a very strong case for it. Data being accessible all over the world for all your customers and clients, which could well be all over the world, especially in this digital age. So you don't have to buy anymore this like the whole building and then try and use it as much as possible, and then have to buy a second building. You actually just have to rent out the rooms and the specific facilities that you need for a given time, and you only pay for that. So there's also a business cost reason that is interesting in terms of cost of ownership, where you reduce those costs and you increase the efficiencies of your budgets, for example. There's also a link with scalability. Obviously, it's much easier to scale technologically and in terms of business efficiency. That is also linked to the strategic shift between coming from capital expenditures to operational expenditures, not buying or leasing or renting, which can also help a lot of your expenses and prioritizing them. Another one of those headaches, actually, in terms of business, that I was mentioning, that you can actually sort of
get rid of, not completely obviously, but trust a partner, a cloud provider to help you with other certifications. Especially in heavily regulated industries, you might need a lot of certification, and some of them can be given to you automatically by the efforts of the cloud provider. To conclude this part is cloud again is super relevant and super useful, but there's not just one cloud, and there are multiple clouds, and it really depends on your project which cloud is going to be more useful for your project. So that's why we're actually strong proponents of a multi-cloud approach. Various providers have various benefits, and that's also, I guess, the final, let's say, argument for the cloud, so you don't have to stick with one. You can be very much try and get the benefits of most of them. Within OVH Cloud, we actually have various solutions linked to the word cloud, quote unquote. We have everything from the bare metal servers, which is very much the hardware, to the hosted private cloud, which is more of a solution for perhaps bigger enterprises who are shifting from on-premise to the cloud. We have VPS solutions, where generally for entrepreneurs and young startups, they like to start with that because it's generally the cheaper one, but there's a low SLA and low kind of resources on these VPS. And that's why we always in the startup program focus more on the public cloud instances, which are also very good in cost benefits, cost performance ratios, but they have higher SLAs, higher guaranteed resources. And in terms of scalability, well, you just really can't beat it. So we generally tend to suggest starting with public cloud instances, and depending on your industry, your size, especially in terms of regulation, you might want to shift to the private cloud aspect or solutions of OVH Cloud. Again, that's the focus for the startup program because it seems to fit a lot of the startups we've helped over the years, but it also depends again on your project. Now let's talk more about the startup program, because we do have a startup program, and we help startups start in the cloud and also accelerate in the cloud. A lot of people ask me why this startup program kind of exists, and there are two answers to that question. The first one is this person, Octave Klaba, the founder of OVH Cloud. He started OVH Cloud in 1999, very much entrepreneurial spirit, developed the company to become what it is today, 20 years later, one of the first French unicorns, actually. The kind of passionate guy that the stories tell that he used to sleep next to his servers when he was first renting out the first servers he was renting out to his customers, just to make sure they had the adequate service. And that's the kind of passion, innovation, entrepreneurship that he shared with the rest of the company as it grew. So there's a lot of alignment of values in terms of innovation and being entrepreneurial. There's an alignment there between startups and OVH Cloud. So that's the first answer. The second one is also it actually makes a lot of business sense for OVH Cloud to nurture startups, because startups, if you read a lot of the press, they will create actually most of the net new jobs in the economy of the future. They're also more and more relevant as the society becomes increasingly digital. So it makes complete sense for us to support these startups as they emerge and join forces, let's say, in this building the new digital world we're moving into. And I think COVID has also actually highlighted that pretty strongly. So since 2015, so about 5 years now, the startup program has existed, and we've helped over 2,000 startups. So by startups, we mean there must be about hundreds of definitions what a startup is. But for us, we would define them as young companies, heavily tech-based, disruptive, and also with this exponential and yet unstable growth. And it's with this unstable growth that we want to help startups. That's our promise to the startups. We want to help you with our strong ecosystem that Edu was talking about, his partner program, my startup program, our external partners, joined with the infrastructure of OVH Cloud, can help reduce the risk, support the growth at the same time of the startup, and then help you scale
in the long term. So that's the idea, and that's our promise to startups. How do we do this? I like to use this 1, 2, 3 to make it simple. The OVH Clouds program is engineered around 1, 2, 3. It's a 1 for a 1-year program, 2 because it has 2 levels, 1 for startups and 1 for scale-ups. We'll go more into detail, and you'll see they're quite similar, but there are slight differences. And each of these 2 levels are helped in 3 ways. One is the tech level, the tech way. The second one is the business way, and the third one is the communication way. For the startup level, when you enter the program, you get 1 year, same as the scale level. In terms of tech benefits, OVH Cloud provides up to 10,000 vouchers or credits to use on OVH Cloud products, and up to 6 hours of a specific technical consultancy or support from OVH Cloud ambassadors. In terms of communication, we give a lot of communication and marketing opportunities to the startups via workshops, conferences, use cases, articles. We really try to promote the startups. And then in terms of business, this is where we rely on an ecosystem of partners. So around the startup program, we're building an ecosystem of partners to help the startups with everything that is not technology and not communication, such as co-working access, incubation opportunities, access to expert services. We try to facilitate these relationships as well. So that's for the startup program. And now for the scale up program, so the second part, the second level, let's say, for more mature startups trying maybe, for example, to conquer new markets, you'll find the same, again, the same 1-year program. You'll find the same 3 ways: tech, business, and communication. You'll see that each way is a bit more, perhaps a bit more engaging. We provide at OVH Cloud up to 100,000 vouchers or credits for scale-ups instead of 10,000, if you remember, for the scale level. The number of hours of support actually increased to about 20 hours, specific support again, and they include mentorship at a very technical or expertise level, such as AI or big data, all from OVH Cloud colleagues. There's the same communication marketing opportunities, and also an eligibility to candidate to our marketplace, and also an open trusted cloud logo or patent that provides more visibility as well to the scale-ups. And finally, again, this ecosystem for the business perks, the partner perks that we provide, from co-working to incubation, acceleration. Also, we partner with VCs, venture capitals, to help promote the startups within the program. How do you enter the program? So that was everything. So the benefits once you're inside the program. But how do you get in? It's a very easy, actually, selection process. You go onto the website. There's the link here, but we'll share it a little later as well. And there's an online application of about 5 to 6 questions. It's ongoing all year. We don't have batches. That's where we're a little different from acceleration programs, for example. And we commit to give a feedback and answer within 5 days. There is a jury who does validate or not. We don't accept. That's a little different, perhaps, from other startup programs. We don't accept every startup, but we do engage and commit, to provide an answer within the week. So that was for the startup program per se, but we also like to, again, the ecosystem is very important for OVH Cloud as a company, and for the startup program particularly. Within our ecosystem, we have the startups and all the various actors and important roles within the startups. We have partners, which are mainly tech partners involved in the ecosystem of startups and also in the technology more globally. In the ecosystem, we also have incubators, accelerators. We have the VCs that I mentioned. We also work with institutions as well as enablers. In terms of incubators, for example, we work with Station F, which is a big incubator in Paris, Barcelona Tech City in Barcelona, and we're obviously aiming to do more in Portugal. And in this map that you see here, you actually see that it's a growing ecosystem. You're only seeing Europe, where we are worldwide,
But you see that we already started working in Portugal with Betaí and Made of Lisboa, and we're trying to obviously grow that every day, every month more to provide as many benefits to the ecosystem as a whole. So what benefits, let's say, the startups of the program actually benefits the dynamism of the countries and the city's ecosystem as a whole. So all these little logos, they're actually not all the partners on the map, but it is a few examples of those we've partnered with and are currently partnering with. We also, like I said, we also like to give visibility to some of the startups, and Bodyguard is a really good example of one startup that was in the program last year. They are a good example because they're both technologically interesting and socially interesting. The idea behind Bodyguard is basically to identify and delete all the hateful comments that one might find on social media, such as YouTube, for example. And they joined the program and made the best of all the credits and the benefits to create their infrastructure, which you see on the right, on the OVH Cloud instances. So they use the public cloud instances. If you remember, that's one of let's say, the flagship products that we can give credits for in the program. And they basically built 3 instances around a database, one for the database, one for the machine learning platform, and one for to manage all the website and application. All this put together and connected and monitored via Grafana functionality. And that's helped the founder of Bodyguard, who started actually coding as a youth and then started the company as a young adult, to very quickly scale his product. So within the year, he went from a tool that was able to learn, but it took him about a month, about a month to learn and identify these hateful comments. And by the end of the year, it was all done in real time. So you can really see the rapid growth there. And nowadays, in real time, there's up to over 2 million hateful comments that are deleted thanks to Bodyguard on YouTube, making, I mean, not only Bodyguard's case, but also, I guess, everybody's experience much better on social media. In Portugal and Brazil, we've actually also helped quite a few startups in the past and are helping startups. I wanted to mention a couple, which were, for example, Noping, which is an online gaming platform, Ciclano, which is a streaming subscription service, a bit like Netflix, Rena, which is a SaaS development platform, and last but not least, Volt, which is currently a startup within the program, and they recently raised 500,000 euros in a fundraise this year. So congratulations to Volt if you're out there listening in. And they have a multi-cloud storage solution that is very much aligned with our values of data sovereignty and data security. So hello to everybody if you're ever listening in. Before we conclude, we like to share a few tips. So they might be a bit generic. It's always difficult to give precise tips, especially without, you'd have to get into a relationship and get to talk to really give constructive tips. But we kind of like to end our webinars with that. The first tip is a technical one, and it's related to animals, because in the world of startups, we talk a lot about unicorns, about the growth and the speed and the strength of unicorns. And at the OVH Cloud, we've seen a few times this other animal called the camel mentioned, and we really like the values that it embodies in terms of resilience and sustainability. Especially in times of crisis, we would tend to suggest be more like a camel. Especially when you're looking for technical and cloud providers, be more like a camel. Think about sustainability. Like Edu said, sustainability is something very important to OVH Cloud and should be for everybody in the future. And in terms of resilience, look at the cloud costs. Don't just look at the speed, let's say. Compare features and the costs and benefits. Look at how efforts can be shared with the provider. So don't just go for a cloud provider, go and choose the best partner or partners for the long term for your startup. So that's the first tip. The second one is a more specific one, and it's linked to the changes that have come, especially with COVID, related to the workforce.
So now the workforce, and it's a huge opportunity, is very global. You should ensure, I mean, you have access now to this pool of talent, of business and tech talents all over the world who are looking for opportunities all over the world. So don't hesitate to change or adapt, or if it already is already the case, congratulations. Have an HR strategy of recruitment, but also keeping this talent with an online and offline focus. Obviously, you don't have to be completely digital, but there is this aspect now to be taken into account to you know, make the most of all this market, and not only market but also talent pool that is out there. With this, I'll leave Eduardo to conclude. Thank you for your attention. And just, yeah, Eduardo, please use your best Portuguese to summarize our webinar. Thank you. Thanks a lot. Muito obrigado, Jonathan, por toda a sua explicação. Então, basicamente, para a gente fazer aqui, antes das perguntas, um breve resumo, não é? Então, o que a gente gostaria de comentar é que a OVH hoje, ela é muito mais que simplesmente uma empresa que fornece soluções de infraestrutura. Nós queremos também entrar na era do PaaS, que é onde nós estamos investindo muito. Então, tudo que for também relacionado à plataforma como um serviço, é onde nós também colocaremos os nossos esforços, tá bem? Mencionar também que nós somos, como já falado, o líder europeu em nuvem, né? Nós somos a maior empresa europeia com DNA europeu em termos de cloud, ok? E que respeita toda a parte de soberania de dados e leis de proteção de dados europeia. Resumidamente, também falar que o programa de parceiros e startup está totalmente à disposição de vocês, né? E isso, sem dúvida nenhuma, pode ajudar a sua empresa a crescer, estar realmente mais segura também, não é? Com os nossos serviços, e com isso atingir mais clientes de forma mais rentável. Então, o programa tanto está presente na Europa, como vocês também podem fazer parte em qualquer parte do mundo, ok? Então, até mesmo uma empresa do Brasil, como já falado, também pode ter esse tipo de benefício, ok? E o final, a última questão, falando que um pouquinho de todos esses desafios atuais que nós temos, né, de tecnologia, e que nós estamos bastante adaptados, não é, para atender esse tipo de demanda. Então, todos os investimentos e tudo já comentado em termos de desenvolvimento e pesquisa, que nós investimos muito, sem dúvida nenhuma, o OVH Cloud hoje tem uma posição no mercado extremamente sólida, que de fato conseguirá, de alguma forma, não é? Se você é uma startup ou se você é um possível parceiro, de alguma forma ajudá-lo aí, se vocês decidirem estar conosco nessa jornada, de alguma forma conseguiremos aí agregar ao seu negócio, ok? E com isso a gente abre agora as rondas de perguntas e respostas. Se vocês tiverem alguma, puderem colocar no chat. A gente faz agora mesmo, podem colocar em português, eu faço a tradução direta para o Jonathan, não tem problema. Nós temos aí mais ou menos uns 5 a 10 minutos para esse período de perguntas e respostas. Eu já recebi uma aqui, eu vou falar primeiro em português, depois eu vou traduzir para o Jonathan. É do Carlos. É possível participar do programa de startup se eu já participo com de outros programas, com outros aceleradores? Now I will translate for you, Jonathan. The question is from Carlos, is it possible to participate in your startup program if you already participate in other accelerators? Yes, yeah, so thanks, Carlos. Yeah, absolutely. Like I said, so we're very much about freedom of innovation at OVH Cloud. So there is no exclusivity required, no strong engagement required. We really want to support you in your growth. So you may be part of other accelerators, incubator programs, and that's just fine. And you might even be part of and benefiting from the support of other cloud providers' startup programs, and that's also absolutely fine.
And yeah, just to underline that, there's also a part of what I was saying earlier on about the multi-cloud approach. It actually makes sense, and we want to give you the best benefits and the best products for your project. So absolutely no problem for that. Yeah. Okay, so now I will translate. Carlos, ele diz que não há problema nenhum, ou seja, pode sim fazer parte de qualquer outro tipo de programa de startup com qualquer outro concorrente. Nós não temos um contrato de exclusividade, ou seja, isso não é um impeditivo, ok? Até mesmo porque vai de encontro com o nosso, com a nossa cultura, nosso conceito de multi-cloud, né? Então, a empresa pode trabalhar com um tipo de parceiro para algum negócio e com outro provedor para um outro determinado tipo de mercado. Então, de nossa parte, isso não é um problema. Tenho mais uma pergunta aqui, agora do Fábio. Se tem, essa eu posso responder. This one I can answer, Jonathan. Okay. Yeah, no, it's because of the connection between the programs. Cool. If is it possible to have some interaction between partner program and the startup program? So, sim, Fábio, é completamente possível, como eu comentei no início, ou seja, em determinada situação, isso nós já encontramos, uma empresa pode, no primeiro momento, achar que ela está mais apta a participar do programa de parceiros, e quando ela percebe, ela vê que seria melhor iniciar pelo programa de startup, pela posição dela inicial no mercado, né? Ou o contrário, no início ela pode começar a pensar em ser parte do programa de startup, e no final ver que seria mais adequado participar do programa de parceiros, né? Então, podendo ser, por exemplo, de que tipo de parceria? Desde um MSP, não é? Um gerenciador um gestor de serviços, até mesmo um integrador de sistema ou uma empresa de consultoria. Então, é completamente possível essa integração em conjunto. Jonathan, that is correct. Yeah, thanks. I think we have more time to someone a question. I think we have much more, but maybe we can answer just one more. Sure. Yeah, we have like 2 or 3 minutes. Yeah. Okay. So there's no problem. All right. So I will read in Portuguese. Como parte do programa, seria essa é do José que mandou essa. Como parte do programa, seria possível receber alguma ajuda da infraestrutura de engenheiros que vocês possuem para nos ajudar em algum projeto que nós tenhamos? I will translate to Jonathan. Yes, Jonathan, please. as part of your program, could you receive some help from the infrastructure engineers guy, if you have some specific project, for example? Yeah. So I'm guessing the startup, if the the startup joined the program, they can ask for infrastructure advice or help from. Yeah, that's absolutely the case. And most of the time we have the luck of having OVH Cloud colleagues who are experts in, a huge array of different technologies, from pure infrastructure to more and artificial intelligence based functionalities to actually Kubernetes. I was mentioning also is a technology that's being used more and more, and we have very strong experts in the company. And even if we don't, again, there's this ecosystem we can rely on of partners who will definitely be able to provide. And that is all a service that the OVH Cloud Startup Program wants to offer startups for free, no engagement. Yeah. Okay, so I will translate. Sim, é completamente possível. Se nós não conseguirmos, por exemplo, efetuar uma ajuda com a nossa equipe interna, seguramente um dos nossos parceiros tecnológicos poderá ajudar, não é? Então, de alguma forma ou outra, nós conseguiremos apoiar nesse tipo de iniciativa, ok? Então, isso sem dúvida nenhuma não será um problema, ok? Obrigado pela pergunta, José. Eu acho que agora não temos mais tempo para perguntas. Gostaria de agradecer a todos pela sessão, não é? Pela audiência, e espero que tenha sido muito proveitosa, não é? E se vocês têm aqui, nós temos alguns links que vocês podem acessar, enviar mensagens, inclusive, caso necessitem de alguma interação extra, não é? De alguma pergunta específica que não foi tratada agora. E é isso. Muito obrigado a todos. Now I will pass to Hilaria to end the session.
Obrigado a todos. Obrigado, Jonathan. Thanks a lot, Jonathan. Obrigado. Thank you very much, both of you. It was all clear. I can see that there was some more question coming, but we will make sure that we will reply directly to each of you, as Edu and Jonathan were saying. So once again, thank you very much. Please get in contact in case you have even more questions, and we will be very happy to get in touch, and we remain at your disposal. Bye, everyone. Muito obrigado. Thank you. Bye bye. Obrigado novamente. Bye bye. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.